investir, olhar para ativos internacionais nunca se fez tão oportuno como o momento que nós estamos vivendo. Então, passar a bola para você aí, acho que vale a pena você se apresentar um pouco do teu trabalho aí, como é que o Wellington chegou no Brasil, enfim. Fica à vontade e, mais uma vez, obrigado pela parceria. Não, prazer. Obrigado pelo convite. Acho que tem sido busy, mas tem sido busy para todo mundo, né? Todo mundo trabalhando mais, né? A Compass, a empresa onde eu trabalho, a gente tem 9 escritórios aí na América Latina e, assim, eu falo com bastante gente aí dos times e não é só uma coisa minha ou do Brasil, né? É uma coisa que a gente vê acontecendo em todos os lugares, que os dias acabam sendo meio que parecidos, né? Enfim, então só para contar um pouco, né? Então a gente é um parceiro da Wellington, né? A gente representa a Wellington na América Latina. A Compass é uma empresa que tem 25 anos, foi fundada em 95 em Nova York. A gente tem umas 350 pessoas. E aí eu abri o escritório do Brasil faz 1 ano e meio, sendo que um dos pilares aí é justamente de trazer gestores globais. A gente trabalha com algumas, de trazer isso para o Brasil. É uma coisa que eu venho fazendo há algum tempo já, e assim, realmente, você mencionou esses últimos 5 anos, mas a verdade é que desde sempre a gente tem volatilidade no Brasil e a gente não deveria se focar apenas no que a gente conhece aqui do Brasil, né? De a empresa que a gente passa na frente, a gente conhece o dono, né? O Itaú, Petrobras, da vida, essas empresas que a gente no cotidiano, né? Porque a verdade é que tem muitas oportunidades lá fora, né? Então tem muitas empresas, o Brasil é 1, 2, 3% do PIB do mercado de capitais, né? Global. Tem, sei lá, 400 empresas que são listadas aqui no Brasil, sendo que 100 negociam e são mais de 50 mil listados no mundo. Então, para que só focar aqui no Brasil? A ideia aqui da apresentação é falar um pouco, né, de por que investir no exterior. Daí falar um pouco sobre a Wellington, quem é a Wellington, falar sobre o time, processo de investimento, a carteira, um pouco da performance, né, e daí falar um pouco sobre a estrutura do fundo, né, como é que funciona. Fica à vontade para interromper, né? Eu não consigo ver as perguntas. Os veículos. Pode deixar, eu vou. Falou que assim que for chegando, eu vou. E aí, assim, uma coisa que é bacana é que a gente, através da XP, né, conseguiu fazer essa parceria com a Wellington, que é um dos produtos. A Wellington é uma super casa, uma super gestora que vocês vão ver, mas este produto específico, né, que o Wellington Ventura aqui no Brasil, ele é um produto que lá fora tem uma alta demanda por esse produto. Ele é um produto que a gente conseguiu negociar espaço só para XP né, aqui no Brasil, então isso não vai ter em nenhuma outra plataforma. Eu acho que isso mostra um pouco o potencial, né, e o poder que a XP tá tendo, que tem não só no Brasil, mas fora, né? Então, de conseguir trazer marcas, né, de um excelente calibre aí na plataforma, acho que demonstra um pouco isso. Então, falando um pouco sobre, vocês conseguem ver no slide, na tela aí, né, assim, 3% realmente, e deve ficar mais, né, deve cortar mais o Banco Central. Mas acho que uma das coisas que é interessante é que finalmente a gente está dançando a mesma música que o exterior, né? A gente sempre tinha juros altos, né? E lá fora baixo. Isso é uma coisa que finalmente temos juros baixos no mundo inteiro e no Brasil ao mesmo tempo, né? Lembrando que 18 meses atrás o Banco Central, né, o Fed americano, estava subindo os juros. Então a gente está numa mesma ponta aqui. Isso tem um impacto necessariamente nas classes de ativos globais como um todo, não é só no Brasil, né? Então a gente tem que lembrar que o mundo inteiro está nesse jogo aí de ter que correr risco, né? Então ações naturalmente é uma das coisas que as pessoas, né, buscam para poder adicionar retorno potencial para a carteira. Falando um pouco né, a gente tem excelentes gestores no Brasil, mas a verdade é que
os gestores eles acabam tendo uma correlação muito alta entre si. Esse aqui é um estudo de 36 meses, mostrando quanto mais vermelho está isso aqui, mais correlação tem entre os gestores. São excelentes gestores que adicionam alfa, mas a verdade é que quando tem o Wesley Day, o greve dos caminhoneiros, o Moro Day, ou até no outro lado, né, o Bolsonaro é eleito, passa a reforma da Previdência, as coisas acabam movendo muito na mesma direção, né, correlação muito alta, e adicionar. Isso aqui é muito mais por uma consequência das poucas ações que a gente tem no Brasil, né? Sei lá, 100 ações para a gente investir versus um universo muito maior lá fora. Um pouco assim, um gráfico que eu acho que é interessante, e aí se a gente até expandir isso aqui são 6 anos, né? Março de 14 a março de 20, a gente vê que o retorno na Bolsa Brasileira dá uns 8% ao ano. Que com o Selic a 3 não deixa de ser um ótimo resultado, né? Uma volatilidade muito alta. Se a gente pegar a bolsa global em reais, a gente vê que é praticamente o dobro aqui, com a volatilidade mais baixa, e o retorno do MSCI ACWI, que é essa bolsa global aqui, que é um índice de ações globais, ele é basicamente 9% em dólares e 6,5% mais ou menos em reais, né? Ou seja, o real desvalorizando 6,5%. Então, acho que o comparativo aqui pode até não ser 15,5 com 7,7. Você pode pensar, eu quero uma bolsa de 9% em dólares anualizado, ou eu quero uma bolsa brasileira de 8% em reais. Então, acho que é uma discussão, né, será que faz sentido eu ter outras coisas que não só Brasil? Eu, Jorge, prefiro ter 9% em dólares ao ano do que 8% em reais. Agora, um grande desafio é de achar gestores lá fora que adicionam alfa, né? Então, o próprio Buffett falou no call dele lá, na reunião anual dele, 10 dias atrás, sobre, se você quer investir fora, quer investir na bolsa, compra S&P, porque o índice é realmente uma maneira muito boa de você ter retornos interessantes no médio e longo prazo. E ele diz isso porque 80% dos gestores ativos não conseguem bater o S&P no médio e longo prazo. Então, é um mercado super competitivo lá fora. Por sorte, existem os 20% que batem, né? Que é o caso aqui da Wellington. Então, a gente consegue trazer um player relevante aí para o mercado. E aí eu vou falar um pouco da história da empresa, falar um pouco, né, do time aí, como é que é. A Wellington é uma gestora, né, tem quase 100 anos, fundada em 1928. É uma boutique com mais de $1 trilhão. E ela é uma boutique porque ela pensa como uma boutique, são 177 sócios que tocam o negócio, nenhum tem mais do que 5%. Estrutura de partnership de verdade, testada, né, que já está há muito tempo perpetuada e funcionando. Isso faz com que eles consigam atrair os melhores talentos, atrair, reter essas pessoas, faça chuva ou faça sol. Então, esse modelo de investir mais no longo prazo, eu acho que é super interessante. A gente pega, imagina, sei lá, a Veda. Vocês como sócios, vocês podem decidir contratar mais gente agora se vocês acham que faz sentido. É uma decisão dos sócios que vocês vão investir. É diferente quando você tem uma empresa de capital aberto, né, que tem acionistas por trás, que não é o caso aqui do Wellington, né? Então, todos os sócios trabalham na empresa. São mais de 800 profissionais de investimento, com na média 18 anos de experiência. Estou fazendo uma coisa só. Eles só fazem gestão, né? O modelo de negócio, ele só tem um cliente, que é o cotista, não tem acionista, não tem banco, não tem seguradora por trás, não é listado na bolsa, né? Então, eles só têm esse foco de gerar alfa no médio e longo prazo para os clientes. O modelo de investimento é um pouco diferente aí do que a gente vê no mercado. Eles, né, são uma empresa gigante aí com mais de $1 trilhão, muitas profissionais de investimento sem um CIO, ou seja, não tem um diretor de investimento. Como é que funciona isso, né? São 300 mini boutiques dentro dessa grande boutique e cada um tem autonomia para gerir os portfólios deles da maneira que eles acham que faz sentido. E aí, então, se você perguntar qual que é o view da casa, se o Fed vai cortar os subjuros, na verdade, cada um dos times vai ter o view próprio. E a ideia aqui da Wellington é que você tenha uma discussão do todo, acaba sendo mais produtiva do que uma pessoa só que decide
agora os juros vai para lá, vai para cá, e todo mundo tem que se posicionar dessa maneira. Então, as pessoas têm total autonomia. Isso só funciona se você tem uma cultura bacana, colaborativa, aberta, e que fomente isso, né? E daí uma das maneiras que eles fazem isso é os sócios. Para você ser um dos 177 sortudos aí que eu falo, você tem que ser aprovado por 75% dos outros sócios. Então não adianta você ser um carinha numa sala, gênio da lâmpada que está, né, entregando 1000% de retorno por dia, que você não vai ser bem, e não fala com ninguém, que você não vai ser bem visto. As pessoas vão te achar um pouco estranho. Então, eles querem isso, eles querem esse tipo de discussão. Né, e hoje em dia, assim, um mapa só para mostrar, né, a empresa foi fundada em Boston, mas ele já tem muita gente espalhada pelo mundo. E essas pessoas, acho que nos dias de hoje, muito importante ter gente no mundo inteiro, uma vez que eu não sei nem o que está acontecendo meu escritório também fica na Joaquim Floriano, na mesma rua da Veda. Eu não sei como é que estão, o que está aberto, o que está aberto, não sai de casa, né? Então, como é que eu posso saber o que está acontecendo lá no outro lado do mundo? De uma maneira real, né? Não simplesmente do que eu leio nos jornais. Então, ter gente espalhada pelo mundo, de diversos lugares do mundo, acho que acaba ajudando nesse tipo de tomada de decisão e tentar avaliar o que está acontecendo no mundo. Essa foto é uma foto, eu acho que é bem interessante, porque a gente pode olhar e falar, pô, será que isso aqui é reunião anual de bônus, de sócios? Isso aqui é a reunião diária de caixa da empresa. É uma reunião que todos os dias, às 8h30 da manhã de Boston com a Europa, 8h30 da manhã de Londres com a Ásia, 500 pessoas do time de investimentos se conectam para discutir coisas, discutir o que eles estão vendo no mundo. E aí a gente pode, pô, será que é uma zona essa reunião, né? 500 pessoas ao mesmo tempo levantando a mão. Aqui dura meia hora a reunião, super regrada, e ela funciona como um relógio suíço, né? Daí eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem mais ou menos como funciona a dinâmica. E o importante aqui é que no final, Marcati, a gente te manda um e-mail que tem uns links e aí tem um vídeo de uns 3 minutos que fala um pouco disso aqui, mostra a visão de alguns dos gestores, né, dos analistas, etc., que usam essa reunião. Cada um usa da maneira que eles acham que funciona para eles. Não tem uma regra aqui. O que é importante é essa questão de colaborar e de discutir as coisas. Então, e isso pode ser dividido com os clientes, tá? Tá bom. Desculpa. Então, a dinâmica aqui né, tem um cara aqui na frente, por exemplo, é um moderador da semana, toda semana muda. Ele aperta o botão e aí vem uma câmera, dá um zoom na cara dele, aí no telão onde essa foto está tirada, aparece a cara e fala assim: George, você, como analista da Netflix, você queria falar sobre a Netflix hoje? Né, pode falar. E aí eu, que sou analista da Netflix, eu aperto o botão e eu vou começar a falar. Mas só para explicar quem é esse analista, né? A Wellington tem 54 analistas de carreira que são analistas setoriais e eles passam 20, 30, 40 anos seguindo aquele mesmo setor como funcionário da empresa, né? E a boa parte deles como sócio. Então, você tem os 54 pessoas que são dedicados a analistas que cobrem aquela empresa e aquele setor, né, desde sempre. E o que é interessante também da filosofia da empresa é que, geralmente no Brasil a gente vê que o gestor é o cara mais importante, né, e você tem um monte de analista embaixo, e esses analistas, tudo bem, eles são sócios relevantes, mas eles não são o mesmo peso do que um gestor. A Wellington, se você quer ter uma carreira como analista a sua vida inteira, você vai ser par do gestor, você vai ser tão bem visto quanto o gestor e tão bem remunerado, né, o seu prestígio vai ser tão bom quanto. Então, eu acho que é uma coisa muito, né, diferente e bacana de uma maneira de pensar, porque se eu tenho um super analista dentro da casa, por que eu vou forçar ele a ser um gestor, né? Então, e aí vai ganhar menos, vai ficar, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa bem diferente, e por isso que tem quase 20 anos na média os analistas de casa, são 54. Impressionante.
E aí eu, como analista, então eu falo assim, então eu vou começar a falar. Quando eu falo do Netflix, aí aparece no telão aqui o meu modelo, e aí, geralmente, esse modelo deve estar errado, né? Um pouco. Errei para cima, para baixo, eu tenho que me explicar. Então, você tem que se explicar na frente de 500 pessoas. E o mais interessante também é que aparece a lista de todos os fundos da casa que a Netflix está presente. Um Global Equities, US Equities, um consumo de tecnologia, o cara de long short, cara de crédito, o cara de long short pode estar short. E aí, esses 6 gestores que estão, né, dentro dessa reunião, posicionados, ouvindo o analista, questionando o analista, mas também dando input. Eu vi isso, eu li aquilo, falei com não sei quem, eu falei com a empresa também. Não é só o analista que fala com a empresa, o gestor, né? Então, é uma discussão muito rica. E aí, a Netflix quase dobrou o número de assinantes do último TRI de 2019 para o primeiro TRI de 2020, por causa do Covid, todo mundo em casa, blá, 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 o impacto, como é que está isso no seu modelo, como é que você está vendo a projeção, blá, né? Então, tudo isso acaba sendo discutido num fórum todos os dias. Então, assim, a capacidade de acompanhamento, de research, de tentar ler, né? Sei lá, tem um gestor de emerging market equities aí, ou de renda fixa para países emergentes, e aí ele tem um comentário sobre a desvalorização de moedas, né? O Netflix tem receita no Brasil, qual que é o impacto? Então, assim, é uma discussão muito rica, de uma empresa gigante, né? E tudo alinhado. Falando um pouco do time, do produto, né, o Wellington Ventura, o John Bozelli é um dos sócios e o gestor e idealizador dessa filosofia, tá? O John, é importante só falar um pouquinho do background dele, ele começou a carreira dele como engenheiro de petróleo no mar da Venezuela, lá na costa do mar da Venezuela, perfurando petróleo. E aí eu falo isso que é importante, que vocês vão ver que o processo do fundo aqui é bem robusto e é bem replicável, vamos dizer assim, né? Então, o John ele é muito preocupado com isso para que seja uma maneira simples dele conseguir analisar as empresas. E depois disso ele foi trabalhar na Price Waterhouse como auditor, trabalhou lá 8 anos e ele viu quão importante é fluxo de caixa versus para ele, né? Como metodologia de análise versus outros métodos de avaliação de empresa. E aí ele criou essa filosofia dele, está 17 anos na Wellington, um dos sócios, e ele e o time aqui, eles tocam quase 30 bilhões de dólares, e é por isso que o produto está com capacity restrito. A gente negociou um espaço de capacity para a XP, mas a verdade é que se alguns dos clientes de vocês tiver dinheiro lá fora, em alguns bancos, talvez eles não vão conseguir acesso a esse produto. Não é todo lugar que tem, porque ele já está bem perto aí do capacity, e o capacity é porque o John, como o dono da boutique, acha que esse é o tamanho ideal para ele gerir o portfólio. E essa é uma decisão dele, a empresa não vai forçar ele a nada, né, a ter mais simplesmente porque quer. E aí o John tem os próprios analistas dele. Então tem os analistas da empresa que fornecem research aí para a empresa só, né, não é vendido para fora. E aí eles têm os times próprios dele. E aí o Terry é um analista baseado em Hong Kong, cobre as empresas asiáticas. O Álvaro é um espanhol baseado no escritório de Londres, cobre as empresas europeias. E a Grace é uma analista que em Boston, com o John, cobre as empresas das Américas. A Laura é especialista, que ajuda com o trabalho com os clientes. E a gente vê aqui que todos têm boas faculdades, né? Então, essa questão de atração e retenção de talento, né? Columbia, Chicago, Harvard, Penn, né? Então, pessoas muito capacitadas aí no time. E aí, como é que funciona o fundo, né? Então, o fundo Wellington Ventura, ele é um fundo de ações globais que acredita em basicamente investir em empresas que tenham 5 atributos. E parece simples, mas é difícil você ter um foco em uma disciplina muito grande, por isso que o engenheiro John por trás ajuda nesse processo. Busca a empresa que tem alto crescimento orgânico, né, que tem modelo de negócio de alta qualidade, que estão com desconto para o mercado, para o valuation deles, ou seja, tem um upside interessante na avaliação do John, ou seja, ele não paga qualquer preço por qualquer empresa, que devolvem dinheiro para o acionista, né, capital para o acionista, e que constantemente estão melhorando os fundamentos. Então, não adianta eu investir numa empresa que tem esses 4 critérios hoje, que daqui a 2, 3 anos a empresa vai deixar de existir, né, uma Kodak, uma Blockbuster da vida.
E também é mais importante pensar se o iPhone vai continuar sendo um iPhone daqui a 5 anos do que se vai vender mais 1 milhão de iPhones no próximo tri ou não. Eles focam muito mais nessa questão da sustentabilidade dos negócios. E eu acho que esses 5 critérios, que estão no fundo presente desde que o fundo começou em 2011, assim, acho que nunca teve uma época tão importante para a gente buscar esse tipo de empresa, que todos os empresários estão sendo testados no mundo inteiro. Então, se você busca esse tipo de empresa que é líder, que cresce mais que a média, etc., você acaba tendo um portfólio, na teoria, mais saudável. A Wellington faz uma análise bottom-up dessas mais de 5 mil empresas, e aí eles acabam focando e filtrando aí o portfólio baseado nesses 4 fatores: de qualidade, crescimento, valuation e retorno de capital. Então, entrando um pouco mais no processo, a gente vê que o universo investível é o MSCI Acqui. O MSCI Acqui são 47 países, mais de 3 mil empresas, Então, bem abrangente, a gente consegue, de alguma maneira, navegar algumas economias aí que estão já saindo do Covid ou que estão mais beneficiados, etc., através das empresas que a gente está investindo. O time, ele pega, então ele começa a eliminar, com base nos critérios, a empresa que tem uma qualidade mais baixa do que a média, a empresa que cresce menos do que a média, empresas que estão muito caras, ou empresas que não retornam capital para o acionista. E aí, com base nisso, eles conseguem eliminar mais de 2 mil empresas e só ficam com as empresas que têm esses 4 critérios dentro delas. E aí, o engenheiro John coloca num ranking, e esse ranking, que eu vou mostrar mais para frente como funciona, eles entram num deep dive ainda maior, conversam com as empresas. Só os 4, o John e o time, fazem umas 800 reuniões por ano com empresas, buscando entender onde que elas estão. E aí tem toda a troca de figurinha com os outros times, os outros gestores, para chegar num portfólio de 70 ações, mais ou menos. É uma consequência de 70 ações, Então, basicamente, o que eles fazem eles partem do benchmark e aí eles adicionam entre 100 e 200 bases ativo, de gestão ativa em cima do índice, do peso do índice. Isso quer dizer que se uma empresa tem 0,1% no índice, no fundo vai ter entre 1,1% e 2,1%. Se a ação tem entre 3% no índice, o fundo vai ter entre 4% e 5% no fundo. Então, isso faz com que a gente chegue a umas 70 empresas. Esse aqui é o sistema, o ranking deles. Muita cor, muito nome aqui para olhar, mas só para vocês entenderem como ler isso aqui. Então, o portfólio aqui, a gente vê que o portfólio está com qualidade de 24, crescimento de 8. Então, o portfólio tem, na média, as 70 empresas no portfólio, na média, crescem 8% ao ano, organicamente. Então, esse efeito compounding aí, na filosofia de investimento do John, ela acaba fazendo com que você, no médio prazo, isso aí acaba sendo refletido no preço da ação. E aí, com base, quando você pega uma média ponderada desses 4 itens, desses 4 critérios, a gente chega num total normalizado, o peso aqui da companhia A, ela, na teoria, deve outperformar o mercado no médio prazo. E é isso porque você está comprando uma empresa que tem uma qualidade superior da média, que ela cresce mais do que a média, etc. Tem uma upside mais interessante. E aí aqui a gente entra num peso aqui na tabela aqui, que a gente consegue ver esse ranking, qualitativo, crescimento, retorno de capital, upside, 30-20, 30-20. Então, o que é isso aqui? Aqui a gente é o único lugar que tem um macro overlay, uma maneira macro de tentar, de alguma maneira, priorizar as ações do fundo. Então, a gente vê que está com 30 de qualidade e 20 de crescimento. Isso quer dizer que as empresas que têm um peso melhor, dentro desse ranking qualitativo, elas vão naturalmente subir no total normalizado. E aí, qual que é o benefício disso? Então, e como que é usado? A gente consegue ver aqui nesse slide de índice global cíclico que tem 13, tem um backtest aqui de mais de 30 anos. Essa linha azul aqui, escura, é o índice proprietário da Wellington. Então, a linha azul escura, ela é uma projeção da Wellington, onde eles fazem, de alguma maneira, tentam prever aonde estamos, quantificar as tendências na atividade econômica global.
usando confiança industrial, curva global, incerteza política, para, de alguma maneira, posicionar o portfólio. Então, como que é feito isso? Na linha azul clara é o índice. Tem uma correlação de 0,67 desse índice com o índice da Wellington com o índice de ações. O John, isso aqui é uma ferramenta que todos os gestores podem usar na empresa. O John acaba usando da maneira que ele quer. E a maneira que ele faz é, conforme a gente está vendo, se a gente está vendo aqui 2012, onde o índice da Wellington indicava um aquecimento da economia global, ele está com um portfólio mais positivo, né? Mais otimista. Então, essa tendência positiva faz com que o portfólio dê mais peso para empresas com crescimento mais alto, valuation mais alto, e menos peso para empresas de qualidade e retorno de capital. Obviamente, hoje estamos numa tendência negativa, né? Então, a gente vê, quando a gente está com uma tendência negativa, o portfólio tem mais empresas com mais qualidade, retorno de capital e menos valuation e crescimento. Então, ele navega isso, e é importante dizer que o fundo ele não tem derivativos, não tem nada disso, é através das empresas, né, hedge, nada, ele investe nas empresas, e aí se eu estou num ciclo negativo, eu vou ter empresas que tenham esses critérios mais bem expressados aqui no portfólio. O output disso, não, qual que é o resultado disso? E aí que começa a entrar nas métricas de análise independentes do fundo. Tá? Então, a gente vê aqui que que é esse gráfico aqui, né? Esse gráfico é da Morningstar. Morningstar é tipo um quantum, né? Economática brasileira, dos gringos. E aí aqui são mais de 200 fundos que estão nesse peer group aqui, né? De large cap, equities, global. E a maneira de ler isso aqui quando a gente tem um downside capture de 74, isso quer dizer que quando a bolsa cai 100 ou cai 10, o fundo cai 7,4. Então, o fundo cai menos quando a bolsa cai bastante. E quando a bolsa sobe, o fundo sobe mais. Então, quando a bolsa sobe 10, o fundo sobe 10,7. Isso tende a sugerir que, né, e a estatística aqui desde agosto de 2014 até fevereiro de 2020, a gente tem uma janela bem grande, a gente vê que quando a bolsa cai muito, o fundo cai menos, e quando a bolsa sobe mais, o fundo sobe mais. Então, assim, é meio que um sonho, né, de um fundo de ações. Se eu, na física, estou investindo num fundo de bolsa brasileira, como a bolsa aqui é muito volátil, que a gente já viu, né, quando a bolsa cai 30, eu quero que o meu fundo aqui esteja no máximo de caixa e que o fundo caia, sei lá, 15, eu vou estar feliz. Aí, quando a bolsa sobe 50 no ano seguinte, ou 2 anos depois, se o meu fundo sobe 35, eu fico feliz. Aqui a gente tem um fundo que ele acaba superando a bolsa também nesses anos muito fortes. Tá? Então, esse é uma das métricas super interessantes do fundo. Aqui a gente tem um exemplo, daí eu vou começar a falar um pouco sobre o portfólio, pensamento, né, e um pouco do que tem no portfólio, o que foi feito nesses primeiros meses do ano. Então, a gente vê aqui, uma empresa chamada Eli Lilly, é a empresa que tem o maior peso ativo, né, 1,5% ativo versus o zero. Né, então, no benchmark tem 0,3%, tem 1,8% no fundo, então a gente está com... É a empresa com maior convicção no portfólio, tá? No dia 31 de março. Aqui, a Eli Lilly é uma ação que, no primeiro trimestre de 2020, a ação subiu 6%, contra o índice caindo mais de 20%. Né? Então, e por que isso? Porque é uma empresa de biotecnologia que está investido em descobrir coisas de coronavírus, né? Então, e também, além disso, ela saiu com guidance, né? Com indicação sobre a receita dela para 2020, muito boa, e ela reiterou isso em março. Então, em janeiro ela saiu com o número, em março ela falou, não, vai ser igual, não tem por que mudar, né? Meu business é resiliente. Mesma coisa, a essa pandemia. A mesma coisa, por exemplo, essa Cellnex Telecom. Né? Então, é a segunda empresa que mais contribuiu para o performance no primeiro trimestre do ano. A empresa de telecom na Espanha, de torres de celular, né? Espanholas. Tem 0 no índice, praticamente, 1,4 no fundo. E essa empresa, a receita vem crescendo porque, né, vai ter tem mais gente usando dados, mais gente em casa, né? Então, a receita dela vem crescendo. E aí o importante aqui é meio que falar, olha, se a gente pegar a nossa posição aqui de Europa, né, de 16%, é um pouquinho menos do que a gente vê aí no índice, né?
isso aqui, não é que a gente tem um view sobre a Europa, né? A gente não tem o view da economia espanhola. A gente tem o view daquela empresa espanhola que está indo muito bem, obrigado, a despeito da crise global, né? Mas a gente vê aqui que tem um peso quase 70% das ações americanas, né? Isso aqui é uma consequência, novamente, do bottom-up, mas a gente está mais de 10% overweight o índice, né? Então, o índice MSCI Acqui tem um pouco mais, perto de 59% do peso aí do índice, e a gente está quase 70%. Isso aqui é uma consequência do bottom-up, da onde a gente fez as oportunidades. E aí, acho que mais, só para falar de mercados emergentes, para concluir a questão da alocação geográfica, nenhuma empresa brasileira aqui, que a gente vê aqui são 8% mais ou menos de empresas chinesas, onde a gente veio adicionando aí no começo do ano. Lá teve o sell-off mais cedo do que em outros lugares no mundo, e aí a gente veio trocando algumas ações desses lugares para, né, os países que já estão saindo, que a ação estava cara, caiu, enfim, por N motivos, e a gente acabou comprando. Mas acho que o interessante, né, e bem diferente das oportunidades, né, que você começou a apresentar, Marcati, no começo aqui, do porquê, né, das oportunidades lá fora, a gente vê aqui que o fundo tem mais de 55% investido em empresas de tecnologia e de saúde. E aí, essas empresas, infelizmente, a gente não tem como ter esse tipo de representatividade nos nossos portfólios aqui no Brasil. As empresas, a gente ainda tem muito de, né, como todo mundo sabe, bancos, commodities e utilities, e isso, por sorte, a gente não vê nada aqui de utilities, tem zero, de energia tem zero no portfólio, né, o setor financeiro perto de 7%, isso muito através de empresas como a Blackstone. Blackstone é uma gestora global de private equity e real estate. É uma empresa que captou mais de 100 bi de dólares nos últimos 12 meses e vai investir num mundo que está mais barato e que deve ter, né, os preços deslocados de uma maneira muito grande, e eles vão poder navegar isso aí. Então, a gente não tem dentro do setor financeiro nada, nenhum banco, por exemplo. A gente tinha aí no começo do ano JP Morgan e vendeu. Então, falando um pouco do posicionamento do portfólio e um pouco das teses aí, enquanto vocês podem ler aqui um pouco das teses, mas a gente entra no ano com o mercado, o portfólio neutro, vamos dizer assim, no índice global cíclico. Então, tinha banco, tinha o JP Morgan, vendeu, tinha empresa ligada à real estate americana, vendeu. Esses dois são exemplos de empresas que venderam por conta dos juros baixos, né, para sempre, aí, enfim, onde a gente consegue enxergar os juros devem continuar baixos. Então, são empresas que são mais sensíveis a juros baixos. Vender isso aí. Vendeu, por exemplo, uma empresa francesa de aviação, no setor de aviação, né, ela fazia manutenção de turbina de avião, a Líder, uma empresa chamada Safran, fazia, né, manutenção de turbina de avião. Claramente, essa empresa vai sofrer, ninguém nem voa mais. Quero ver quando a gente voa. Mas, enfim, vai fazer manutenção, né? Até a própria Avianca saiu ontem com anúncio de recuperação judicial. Então, assim, claramente um setor que, né, não tinha no portfólio, mais por esse business de recorrência, de manutenção, né? Não ligado a consumo, e vendeu. Hotéis Hilton vendeu também, tinha no portfólio. E aí, vendeu tudo isso aí, o que foi feito vai na ponta contrária, comprando. Então, veio adicionando mais empresas que estão nessas teses atuais. O atual não é de hoje, é um atual de alguns trimestres já. Então, o time acredita muito no que o software como percentual do PIB global deve continuar crescendo, né, possivelmente acelerado agora até, né, ainda mais. A gente viu hoje a maior posição do fundo no final de abril é Microsoft. Não sei se vocês viram, o resultado da Microsoft saiu 2 semanas atrás, o CEO falando que eles conseguiram executar o business plan de 2 anos em 2 meses no business de cloud computing. Então, como é que, né, isso aí tem um artigo super interessante, né, não sei se vocês chegaram a ler, daquele Yuval Harari, o historiador
de Israel lá no Financial Times, onde ele fala sobre que pandemias e crises acabam acelerando tendências para o bem e para o mal, acelerando o que o povo gostaria de fazer, né? Então, você tem o lado positivo de adoção de novas tecnologias para o bem, né? Então, de tentar de alguma maneira fazer essas reuniões, mas você também tem o lado negativo, que é, sei lá, sem querer entrar na política brasileira muito forte aqui, mas a gente vê o Dória monitorando celulares, né, usando isso para, de alguma maneira, controlar a pandemia. Então, isso a gente vê como, né, essa questão de adoção de tecnologias, de necessidade de semicondutores, de ponta aí, cada vez mais, né, a dependência tecnológica do mundo. Então, a gente também adicionou a Texas Instruments, que é uma empresa líder de semicondutores americana, sempre muito cara, caiu muito durante o fevereiro, março, o time usou a oportunidade para comprar. Electronic Arts, uma empresa, não sei se tem gamers aqui, mas a gente viu aí uma oportunidade de comprar. Eles fazem jogos FIFA, Sims, Plants vs Zombies, uma série de joguinhos aí, e conforme as pessoas estão em casa, devem adotar, né, esse tipo de coisa na vida. Eu consegui ler rapidinho esse fim de semana um pouco a matéria, acho que na Exame, não lembro qual que é, sobre uma empresa de gamers brasileiros. Ela já vale mais de um bi, né? Exato. Mas o número de downloads passou de 500 mil por dia para 1 milhão por dia. Então, assim, esse tipo de coisa, né? A indústria de esportes no mundo já é maior do que a audiovisual, música, tipo, faturamento, e a tendência é só crescer, né? Porque as gerações que vão chegando, 100% vão consumir, né? A nossa geração é mais ou menos. A geração que está indo embora não consumia, agora as novas vão consumir pro resto da vida, né? Porque o cara que é viciado em game vai ser viciado para sempre, né? Perfeito. Mas você falou, mas exatamente, as gerações estão indo embora, mas as gerações estão indo embora, né? A esposa do meu pai, por exemplo, há mais de 50 anos ela vai na feira, né? E ela vai porque ela gosta de escolher a fruta, que ela vai não sei o quê. Só que, pô, ela tá em casa, não pode sair, então a gente começou a fazer compras online para ela nos supermercados normais. É super receio de receber fruta ruim em casa. Uhum. Recebeu fruta e tá achando ótimo. Então, assim, será que quando ela poder voltar para a feira, ela vai voltar à feira? Eu acho que esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de quebra de paradigma que a pessoa é forçada a usar alguma coisa pela primeira vez e ver que funciona. Sei lá, 15 anos atrás, colocar um cartão de crédito na internet, era tudo, né, tinha um medo gigante. Hoje em dia, pô, você tem gravado no seu celular para ele te ajudar a colocar. Então, esse tipo de coisa a gente vê, né, aqui. Empresa de healthcare, então a gente adicionou Roche, por exemplo, Danaher, uma outra empresa aí, essas empresas muito caras, sempre, né, historicamente, mas a gente teve a oportunidade de comprar durante o sell-off aí no começo do ano, empresa de diagnósticos, né, de novos dispositivos médicos, esse tipo de coisa. Então, claramente, infelizmente, não temos isso aqui no Brasil, né? Tentando pensar em novas drogas para o mundo, não é aqui que isso vai, né, ser resolvido, infelizmente. Então, a gente tem uma oportunidade grande. O último ponto aqui, que é o 7, né, falando sobre o pacote de alívio fiscal monetário. Então, assim, o copo meio cheio, a gente vê que, pô, petróleo barato e uma enxurrada aí de dinheiro de todos os bancos centrais no mundo inteiro, né, e os governos, tanto do lado fiscal como do lado monetário, injetando muito dinheiro, isso deve ser bom para o consumo, né, e deve entrar, né, nas ações e empresas em geral, as boas empresas, que conseguirem navegar essa crise, né, que eu falei da Netflix no começo, tem mais assinantes, etc. Mas, por outro lado, tem uma preocupação grande aí assim, do grande problema de desemprego que pode vir a acontecer no mundo, né? Então, o copo meio vazio aí a gente, né, vê nos Estados Unidos, sei lá, um número tão grande, 26 milhões de pessoas, nas últimas 5, 6 semanas desempregadas, etc. É preocupante, obviamente. Então, assim, se a economia, qual que é o medo aqui? É uma recuperação econômica em V, eu acho que é improvável, mas o mercado acaba antecipando esse tipo de movimento.
que a gente deve sim ter mais volatilidade nos mercados, né? Então, eu acho que a falta de volatilidade que teve no passado, nos últimos anos, especialmente lá fora, não deve ser uma coisa presente aí nos próximos meses. A gente espera que tenha uma volatilidade, até porque uma hora sai a notícia que vai ter a droga, aí não vai ter, aí morre mais gente, daí vai não sei o quê. Então, acabou de sair hoje que lá no centro, onde começou, lá na China, começaram a ter novos casos. Então, todo esse tipo de coisa, acho que o mercado vai tradar bastante isso aí, e acaba dando oportunidade para comprar boas empresas, né, que a gente acredita que sejam interessantes. Mas tem sim essa preocupação de uma queda grande de PIB global, tá? Não de PIB global, de alta desemprego, né? E como que isso vai estar refletido nos PIBs globais. A maior preocupação eu vejo aqui seria de mais populismo, né? E que as despesas fiscais acabem sendo mais permanentes versus de curto prazo. A gente está vivendo esse problema, essa discussão muito presente agora no Congresso brasileiro, né, com até o Guedes falando nesse fim de semana aí numa live aí no LinkedIn, falando que o trabalho de que seja one-off e não recorrente. Então, se você tem, sim, no mundo inteiro essa necessidade do mundo de ajudar, e aí com isso você acaba elegendo mais populistas, isso pode ser ruim para a PIB global, mais no médio e longo prazo. Né, por ter países né, mais alavancados ainda, com mais dívida, etc. Então, isso aí é uma discussão complexa. Mas, enfim, então esse é um pouco do cenário macro e como que o fundo está posicionado. A dinâmica, né, desculpa te interromper, mas só contribuindo, né? Acho que a dinâmica a gente já conhece, né? Nesses momentos de grande expansão monetária por parte né, de todos os países, a bolsa acaba tendo uma reação muito mais rápida do que a economia real. E aí talvez o V não se dê, né, a recuperação em V não se dê na economia, mas se dê no preço dos ativos. Sim. Porque grande parte né, você teve uma impressão, por exemplo, Estados Unidos, você teve uma impressão de 10% do PIB, né? E a gente sabe que o americano não vai, né, nesse momento, ir para as ruas para consumir e nem investir na própria empresa, sei lá. Né? É muito provável que esse recurso volte para os ativos. Né? E lá nos Estados Unidos, a proporção de americanos que investem na Bolsa é inversamente proporcional do Brasil. Né? Lá é normal Sim. o americano ter no mínimo 60%, 70% do seu patrimônio alocado em boas companhias como essas que estão, né, Microsoft, que a gente citou, liderando aí essa pivotada, né, essa aceleração disruptiva, né, e todas as outras de tecnologia, né, o que não falta lá é opção para se apostar nesse futuro, né. Não, total. E eu acho que justamente isso, né, quando a gente está pensando talvez tenha uma pergunta mais para frente, será que está caro, está barato lá fora, como é que é? Eu acho que assim, que nem a gente vê no Brasil, né, a gente vê 2015, 16, 17, empresas excelentes aqui, caras, sempre caras, né, crescendo, PIB cai 10% em 2, 3 anos, a empresa cresce 15% ao ano, a receita, tipo uma Renner da vida, Raia Drogasil, né, elas conseguem, por quê? Porque tem boa gestão, tem um produto que é resiliente, tem margens boas, eles conseguem de alguma maneira crescer o market share nesse tipo de crise, né? Então, você acaba eliminando uma série de pessoas. Obviamente que isso tem aquele impacto, né? Tipo, não, fechou uma lojinha, mas foi só uma lojinha, mas a lojinha emprega não sei quantas pessoas que vai consumir o Uber, que o Uber não tem, daí, enfim, tem todo esse... E esse que é a grande preocupação. Mas acho que a filosofia aqui do time é de investir em boas empresas que vão, eventualmente, conseguir navegar essas crises aí de uma maneira a sair lá na frente melhor, né? Falando um pouco da performance do fundo, tá? Então, esse é o veículo offshore. Esse veículo offshore é o fundo da XP compra lá fora, né? Então, o fundo da XP aqui no Brasil é um feeder que compra cotas de um fundo em Luxemburgo. Esse fundo em Luxemburgo, ele chama Wellington Global Quality Growth, tá? E aqui a gente vê a performance desde agosto de 2014. Então, a performance desde agosto de 2014 mostra que
o retorno é 11,5 em dólar ao ano, contra quase 5 do índice. Então, é mais de 6% de alfa sobre o índice, né, depois de taxas. E aí o que eu gosto de chamar a atenção, é 2018, né, onde a gente tem um ano onde a Bolsa Global cai 9,4% e o fundo cai 1,7%. Então, ele defende muito bem, né, aquela primeira característica que eu falei lá atrás. E aí a gente pega o ano em 2019, 2017, onde a Bolsa aqui, lá fora, sobe 24%, 27%, e o fundo sobe mais de 30%. Então, ele consegue, através da filosofia de investimento, defender e pegar a parte da alta. Tem uma disciplina muito forte em comprar as ações que estão baratas e vender as que estão caras, etc. E a gente viu também em 2020 isso aqui acontecendo, né? Então, assim, aqui no primeiro TRI, o fundo tinha adicionado quase 5% de alfa, até o final de março, e aí abril, quando teve esse spike, né, um retorno muito forte, né, a Bolsa Global, o índice sobe 10,7%, o fundo sobe 12% em dólares. Então, ele consegue defender de novo e voltar. E a gente vê que ele já está abrindo, né, até o final de abril, mais de 6%. Se a gente pegar até sexta-feira, o fundo cai 4,8% contra 12,7% do MSCI Acqui. Então, ele já, né, já está dando uma lavada boa aí no índice, através desses mecanismos. Então, ele é muito robusto, e eu acho que esse foi um dos grandes motivos aí pela XP ter escolhido esse fundo. A gente pega 2 anos aqui, não quero entrar em tanto detalhe, né, mas a gente pega 2 anos aqui, a bolsa cai muito lá fora, a correlação com o Ibovespa é baixo, né, 0,07 em 2015, 0,10 em 2018. Então, ter bolsa brasileira e bolsa offshore, e o veículo, o fundo offshore, é muito bom, né, para a carteira como um todo do cliente. Aqui, até meio feio mostrar isso aqui, mas a gente vê aqui, né, uma diferença muito grande em alocar só no Brasil e em você investir fora, em reais, tá? Então, a gente pega isso aqui da Com Dinheiro, né, um site brasileiro aqui, mostrando se você tivesse investido, por exemplo, R$10, né, hipoteticamente R$10 no Ibovespa no começo do ano, os primeiros 45 dias fica de lado, enquanto lá fora sobe, né? E aí aqui fica de lado por motivos nossos, né, por questões nossas, por política nossa, por, enfim, discussões internas aí do governo, né? E aqui a gente vê lá fora subindo, por também motivos deles, não tem nada a ver com a gente. E aí aqui, quando todo mundo bate junto no muro aqui no Covid, né, no meio do carnaval, depois do carnaval, lá cai bem, mas aqui cai mais. Essa queda aqui ela é muito defendida, protegida aí pela desvalorização do real, mas a gente já parte de um patamar mais alto. E aí aqui a gente vê, né, uma recuperação muito mais forte lá fora versus a recuperação aqui, né, que ficou aqui meio de lado, voltou um pouco, né, caiu quase mais de 40, volta para os 30, mas lá fora a gente, né, tem uma recuperação mais forte e a desvalorização da nossa moeda. Então, aqui a gente vê que, se você tivesse investido só no S&P, através do ETF que tem na Bovespa aqui, você teria tido um retorno bem mais atraente aqui do que investir na bolsa, né, local. E aí, por fim, em termos de estatística, só falando um pouco sobre o que é isso aqui, novamente o Morningstar, né, o Information Ratio, como é um fundo long only, que não tem proteção, fica 98% do tempo comprado, investido em ações, etc., a maneira de você, o Sharpe, né, dos fundos de ações long only, a gente vê aqui que o alfa gerado com o tracking error, ou seja, quanto de risco adicional você tem que correr para entregar alfa, tem um Information Ratio de 1,2, que é muito acima, né, de todos os outros 200 e tantos fundos que tem nesse peer group, né, e que está bem, está no, sei lá, 1, 2, no primeiro, segundo percentil aqui desse grupo. Por fim, só para falar do fundo, da estrutura, né, com hedge, não hedge, essas coisas, a gente tem aqui, o fundo é gerido pela XP Vista, né, no Brasil, tem um mínimo de R$5 mil, D1D5, ou seja, em D6 você recebe seu dinheiro, todos os dias da semana, então não tem aquela questão da janela, quarta-feira, terça-feira, todos os dias pode ser feito aporte, pré-qualificado, né, questão da regulação local, e a taxa de administração no Brasil é de 1% total, tá? E aí, só para falar um pouco disso, mais detalhes, então a gente viu lá atrás aquele gráfico do Wellington Global Quality Growth, é o veículo em Luxemburgo. Esse fundo aqui cobra
1,04% de ADM, sem performance. E aí a gente tem, a XP criou um master aqui, que é dolarizado, ou seja, você tem exposição dólar. Esse aqui compra o fundo lá fora, esse fundo aqui custa 0,20. E aí, os dois FIIs em cima, eles cobram 0,80. Então, a gente tem um total de 1 mais 1,04. Ou seja, o total é 2,04 sem taxa de performance. E aí a gente tem a versão Wellington Ventura Advisory FIC, que é com hedge, ou seja, você não tem exposição cambial. E aí, Wellington Ventura Dollar Advisory FIC. Aqui você tem a exposição cambial. Aqui, em ambas as situações, os veículos são tributados como FIA, tá? Então é bem interessante isso, pela questão da falta de come-cotas e tudo mais. E aí talvez, Marcati, não sei se vai ter essa pergunta, se já tem aí, mas devo investir na versão em dólar, sem dólar, como que é, etc. Então, assim, um disclaimer grande, eu sou cotista deste fundo, ou seja, o Wellington Ventura Dólar, e aí eu acho que é o trabalho da Veda que tem que ser feito aí no corpo a corpo com os seus clientes, de entender cada um dos seus clientes. A minha situação particular, eu acho importante, né, ter uma exposição em dólar pelo meu consumo, pelo meu padrão de vida. Eu tenho iPhone, tenho família fora do Brasil, eu gosto de viajar para fora, acabo comendo, enfim, coisas importadas, sei lá, da vida, né? Então aí todo mundo tem que pensar nisso aí. Mas querendo ou não, ter dólar na carteira, estruturalmente, moeda forte na carteira, acaba ajudando a reduzir a volatilidade do portfólio como um todo. Quanto que é 5, 10, 15, 20, 25, 30? Não sei. Tá? Então, assim, a minha percepção eu acho que, como a gente começou falando, investir juros baixos no mundo. Temos que tomar mais risco para ter algum retorno, né, para as nossas carteiras no médio e longo prazo. Isso sempre pensando no médio e longo prazo. Então, estruturalmente, é importante adicionar ações. Por que se limitar só a ações brasileiras? Os clientes têm medo da volatilidade do câmbio. E, de fato, a volatilidade do real ela é uma das maiores do mundo. Né? É muito volátil. Então, eu, como cliente, eu olho todos os dias, todos os ativos que eu tenho no meu portfólio, meus fundos, as minhas ações, né, os meus títulos de renda fixa, provavelmente o fundo, se você adicionar o Wellington Ventura Dollar Advisory na seu portfólio, você vai ter uma volatilidade, aquele fundo vai ter uma volatilidade provavelmente mais alta, né, do que o Wellington Ventura Advisory. Mas, por outro lado, se você olhar, se é uma pessoa que olha dia a dia, mas a carteira, provavelmente, tendo o Wellington Ventura Dólar, acaba reduzindo a volatilidade de sua carteira como um todo. Então, assim, o trabalho de vocês, eu tiro o chapéu aí para vocês todos os dias, porque é difícil, né, de sentar com cliente a cliente, fazer alguma coisa mais customizada para cada cliente, entendendo as ansiedades, né, o nervosismo do cliente em termos do que ele não conhece. E aí, assim, essa seria a minha recomendação. Para quem já tem, né, para quem eventualmente já tem posição alocada no exterior, já está, né, dolarizado em parte da carteira, talvez faça sentido o veículo redeado, porque aí não precisa pensar nesse componente, né? Vai só no retorno absoluto do fundo mesmo, no alfa que ele gera. Quem não tem, é uma oportunidade barata de você se expor ao dólar, né? Porque vem no pacote. Né? Você não precisa ter mais um ativo na carteira, você não precisa alocar dinheiro para isso, né? Pegar uma parte do dinheiro e comprar um fundo de dólar. Né? Você compra um fundo de ações e automaticamente você vai estar dolarizado. Isso acaba sendo uma alocação mais inteligente. Mas é isso, eu acho que é muito caso a caso. A gente não tem preferência. Talvez taticamente mais gente vai preferir, aí não olhando tanto longo prazo, mas de uma forma mais tática, talvez vai ter mais gente que vai preferir ficar redeado, dado a cotação aí simbólica, né? quase batendo 6, né? Então dá aquele medinho, né? De vai que o Brasil engata uma melhora aí, né? E o risco país cai, enfim, a gente tem uma apreciação do real. Então, taticamente, pode ser que tenha alguma questão. Mas, olhando no longo prazo, acho que é isso. É importante ter algo dolarizado na carteira.
Se a pessoa não tem, vale a pena. Se já tem, aí precisa entender direitinho caso a caso. Assim, eu acho que você disse tudo, eu só adicionaria. O que é mais importante é você sentar com o assessor e traçar um plano de médio prazo. Uhum. Aonde que você quer que essa alocação chegue, né? Eu quero ter 20% da minha carteira em dólar, eu quero ter 30%, eu quero ter 5%, eu quero ter 80%. E aí, com base nisso, vai fazendo aos poucos. Acho que não é o caso de, vou mandar tudo agora, mas também não é o caso de não fazer, né? Então, de não pensar nisso, Sim, simplesmente não, porque e o não câmbio está precisa caro. ter. E você pode migrar de um para o outro também, né? Eventualmente, se Sim, fizer sentido, né? Se tiver dolarizado, depois migra para o não dolarizado, né? A carteira é a mesma, é só uma questão de hedge na estrutura. Então, perfeito. E nada. assim, alguém fez uma pergunta aqui, né? Se o dólar está caro, está barato. Enfim, se vale a pena, né, investir no... A gente meio que respondeu isso, mas assim, é, estruturalmente, geralmente, países que têm uma moeda forte são países que têm um mercado de capitais forte, especialmente o mercado voltado a empresas listadas, bolsa, etc., forte. Então, se a gente pensar no curto prazo, e aí, assim, eu como um economista formado aqui, nunca tendo exercido minha função de economista, mas câmbio veio para provar que economista não entende nada, né? É, estatisticamente, estudos, etc., indicam que quando você tem um país, né, que não tem um mercado de capitais tão robusto, é mais fácil a moeda desvalorizar no médio e longo prazo do que ela valorizar. Então, assim, tinha um pipeline gigante de IPOs e não sei o quê. Realmente, isso aí vai voltar? Quando que vai voltar? Não sei. Tem alguns follow-ons já voltando, né, no mercado, então isso é interessante. Então, a atividade de banco de investimento aí voltando é um indicador interessante. Tem as privatizações que o governo quer fazer, que também isso aí é uma oportunidade para vir fluxo de capital externo. Agora, se a gente não tem isso e o carry trade, né, os juros mais baixos aqui, indica que juros, que a moeda não deva, no mínimo, se valorizar frente ao dólar. Então, assim, estatisticamente é mais provável que fique igual ou desvalorize. Especialmente quando a gente tem um ministro da Fazenda que gosta de uma moeda mais fraca, né? Então, ele vê isso como uma boa maneira de se financiar aqui. Então, assim, eu falei a mesma coisa, me perguntaram a mesma coisa faz umas 2, 3 semanas, aí estava no 5,40, 5,50, eu dei a mesma resposta. Eu não sei, pode pôr uma arma na minha cabeça, o que eu fiz? Eu tracei esse plano, batemos no muro no carnaval, sentei, né, como todo mundo, arranquei os cabelos, tudo, fiquei pensando, rebalancei meu portfólio, colocando mais no exterior. E aí fui resgatando de alguns fundos e produtos que eu tenho na XP e conforme ia pingando na minha conta, mandando para fora. Eu nem olhava, pingava, eu mandava, nem olhava quanto que estava o câmbio. Simplesmente porque eu tracei um plano e aí ao longo de semanas isso aí está sendo executado. Mas assim, tem que ter disciplina, tem que dar um medinho, certeza. E porra, acho que a gente ainda está com o dólar a 4,15, 4,20 muito fresco na mente, né? Então, agora, quanto que isso vai ser, ninguém sabe. É por aí. Mas, enfim, é importante que tenha as duas opções, e aí é Exato. uma questão, de novo, é uma questão muito individual, pode ter um investidor, né, que pense diferente, no sentido de não ter essa visão de custos, de gastos, de renda, enfim, nada internacional, e aí prefere estar 100% Perfeito. alocado na moeda real e olhar os retornos dessa forma. Então, o produto custa exatamente o mesmo, investe exatamente nas mesmas empresas. Então, no final do dia, é só uma questão, né, de opção de alocação. Total. E assim, na Em verdade, termos de preço, só para explicar também, você estava falando dessa cascata. Gente, não é nada diferente do que né, os fundos de ações aqui no Brasil, com a questão adicional de que não tem performance. Então, no final do dia, ele é mais barato, né, do que a média da exatamente. indústria brasileira. É isso que eu ia Então, falar. São 2%, né? 2,04%.
no total. E, na verdade, Marcati, aqui a versão do Wellington Ventura Advisory, ela tem um ganho ainda de carrego, né? Então, você ganha entre 0,5% e 1% aí, dependendo aí do carrego, entre a taxa de juros brasileira e a taxa de juros americana. Exatamente. Então, você tem até uma vantagem aí de ter essa alocação. O carrego está indo embora, mas tem. Está quase zerando, mas ainda tem. Exatamente. Enfim, e o que é curioso, acho que para reflexão, aí eu não quero me estender mais aí para vocês, eu estou tranquilo, mas o que a gente não vê é uma discussão sobre a eleição americana, né? E era o grande risco do ano, era a eleição americana, quando a gente, né, em janeiro, fevereiro, essa era a grande pauta aí do ano, e hoje em dia a gente acaba não falando tanto disso, né? Então, acho que isso sim é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, embora os dois candidatos sejam mais pró-mercado do que alguns outros dos democratas que ficaram pela rua e pelo caminho. Mas o que de fato preocupa é um pouco essa tensão aí americana com os chineses, a guerra, essas guerras de palavras. Então, certamente vai ter mais volatilidade no mundo e oportunidade para gestores de ações e de locais e globais, os multimercados, de aproveitarem essas volatilidades para adicionarem bons ativos nos portfólios. Boa. Eu acho que é isso. Não chegou mais pergunta. Eu acho que, resumindo, é uma opção, né, para quem quer diminuir risco Brasil na carteira, apostando em mercados mais maduros, em companhias que não existem no Brasil, né? Como ele falou, mais de 50% dos setores onde o fundo está investido não são nem companhias listadas no Brasil, né? Setores que têm companhias listadas, ou muito pouco, saúde tem, mas enfim, não nessa parte de desenvolvimento de drogas, né? Mais na parte de healthcare, né? Tecnologia, sem dúvida nenhuma, as principais, né? Estados Unidos, Israel, estão aí nesse grupo. Então, é uma forma de olhar para setores de ponta, setores que estão se saindo muito bem, né, ou acelerando os processos durante a crise que a gente está vivendo, em geografias, né, com talvez menos risco ou mais preparadas para uma retomada mais rápido, né, até pelo seu poder financeiro, como a americana, que já gastou aí para amortecer a crise mais de 10% do seu PIB. Então, acho que, de novo, né, mesmo para quem já tem recurso lá fora, que não tem um produto como esse na carteira, pode comprar hoje, está disponível uma versão em reais também. Enfim, acho que era isso. Entender do produto, né? Acho que é um tipo de novidade super bacana, né? Cada vez mais a gente tem opções diferenciadas, né? Acho que a gente que está no mercado há mais tempo viveu um mercado que era meio que proibitivo, né? Coibia esse tipo de investimento, porque você tinha um carrego, né? A taxa de juros era muito alta, então, pô, a gente falava de 14% de Selic, você falou aqui de 11%, né, ao ano. O cara vai tomar um risco de adicionar um produto na carteira, sendo que ele tinha 14, rentista, né, sem correr risco. Isso prejudicou a nossa bolsa e também esse tipo de visão em produtos globalizados, né? Então, talvez a única certeza que a gente tem nesse momento, além desses setores que já estão desculpitando, saindo mais fortes da crise, a única certeza que a gente tem nesse momento é que a taxa de juros no mundo inteiro ela vai permanecer, ela vai ser e vai permanecer baixa durante muito tempo, né? Favorecendo esse tipo de investimento. Total. Né, vários estrategistas, economistas globais falando que o bull market de 40 anos de renda fixa provavelmente chegou ao fim, né? Enfim, então, certamente as pessoas têm que olhar para outras coisas. Isso aí. Bom, é isso. Obrigadão o convite. Valeu, eu que agradeço a disponibilidade. A gente vai deixar gravado aqui também, porque eu sei que no meio da tarde assim não é todo mundo que pode participar. Se precisar da tua ajuda aí, do teu suporte, a gente dá um grito aqui. Você sabe como me achar. Não, pode deixar. Obrigadão, parabéns aí pelo trabalho. Sucesso e saúde. Saúde para todo mundo. Igualmente. Valeu. Para todo mundo aí também. Valeu, um abraço. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Tchau.